Um bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição nesta manhã. Vamos estudar a lição de quarta-feira. Vamos só relembrar o texto áudio da nossa lição, que está em Eclesiastes capítulo 3, 1, verso 7, última parte. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. O tópico da nossa lição: quando alguns não ficaram calados. O que aconteceu quando aqueles a quem Jesus pediu para que se calassem fizeram exatamente o contrário? Pelo fato de eles proclamarem, anunciarem a cura que eles tinham recebido, eles causaram um pouco o impedimento da missão de Jesus. Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade. Ele fazia o trabalho dele em lugares afastados, fora da cidade, e aí as pessoas iam ter com ele de todas as partes. Aquele leproso, quando Jesus pediu a ele que não dissesse nada a ninguém, quando ele recebeu aquela cura, e ele não se conteve, ele saiu proclamando, anunciando que Jesus o tinha curado. Então essa foi uma das causas que por uma das razões pela qual Jesus foi forçado a interromper por um tempo suas atividades. Pergunta B. Quando as multidões aumentaram muito, o que Jesus fez e por quê? Jesus, ele passava o dia todo curando, ensinando as pessoas, mas a multidão aumentou muito e eles tiveram que, quando ele despediu a multidão, eles saíram a um lugar à parte para orar. Muitas vezes o incessante esforço e o conflito com a inimizade e o falso ensinamento dos rabinos o deixavam tão esgotado que muitas vezes a mãe de Jesus e os seus irmãos pensavam que Jesus não ia suportar, porque era muita tensão. E Jesus ficava o dia todo servindo a multidão, mas ao entardecer, então, o que ele fazia? Ele saía e ia a um lugar isolado para estar em comunhão com o Pai, para receber força, para receber poder, para continuar sua missão. Ele saiu com os seus discípulos a um lugar à parte. Diz que, eu estava lendo no livro A Ciência do Bom Viver, e lá diz que os discípulos e Jesus quase não passavam tempo só eles, porque a maioria das vezes tinha uma grande multidão em volta. Então, numa ocasião em que eles tinham trabalhado, estavam tão cansados, Jesus chamou eles e entraram em um barco e foram para um outro lado da encosta. E ali eles puderam passar algum tempo a sós. Jesus pôde conversar com seus discípulos sem ser interrompido pela multidão e também por aqueles fariseus que estavam sempre espreitando Jesus para procurar algum motivo para poder acusar, levantar acusações. Então, esse dia eles tiveram um tempo para estarem a sós e em comunhão também com o Pai. A vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Jesus, ele, à tarde, depois, quando ele terminava suas atividades, ele procurava um lugar à parte, um lugar solitário para orar, para buscar força, e pela manhã também, ele já se levantava antes do dia amanhecer, ele já saía, ia procurar um lugar afastado para orar e para receber força e também para cantar, um lugar de paz, um lugar tranquilo para que ele pudesse se refazer. Nessa comunhão, revelou-nos ele o segredo de uma vida de poder. Eu achei interessante essa frase aqui. Aqui Jesus nos revelou o segredo da sua vida de poder, a comunhão com Deus e com a natureza.
Porque Jesus às vezes não queria que sua fama fosse anunciada em todo lugar, porque ainda não era chegada a sua hora, não era chegado o seu tempo. Quando ele fez a viagem até Jerusalém, foi feita uma viagem rápida e sigilosa. E quando seus irmãos disseram a ele para que ele se manifestasse publicamente como Messias, ele respondeu: ainda não é chegado o meu tempo. Ele entrou em Jerusalém sem ser notado e sem ser anunciado para a multidão. Então aqui nós aprendemos mais um pouquinho que a missão de Jesus, tudo que Jesus fez foi no tempo certo, tudo com equilíbrio e nada fora do seu tempo. Que Deus nos ajude para que nós possamos ter essas lições em nossa mente, que nós possamos lembrar que nós temos o tempo certo para falar, o tempo certo para agir e o tempo também para estarmos calados. Que Deus nos abençoe neste dia e amanhã vamos continuar o estudo da nossa lição. Até lá!